Olá, no programa Propaganda e Negócios de hoje, nós vamos bater um papo com Carlos Mazei, que é o presidente da Associação Nacional dos Inventores. Aqueles que gostam de fazer alguma invençãozinha, inventar moda, inventar o que for, ele pode ajudá-los com a patente e a garantia de um grande sucesso. Não perca, Carlos Mazei, vem para cá, volto já. Olá, como eu disse na abertura, tenho um grande prazer de receber aqui nos nossos estúdios Carlos Mazei, que é o presidente da Associação Nacional dos Inventores. Carlos Mazei, obrigado mesmo pela sua presença. Viu? Obrigado, Décio, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Escuta, fala em invenção, você já inventou alguma coisa ou não? Então, é uma pergunta que sempre me fazem. Eu respondo falando o seguinte: se eu tivesse inventado alguma coisa, eu não estaria ajudando os inventores. Porque eu sempre falo, as invenções de um presidente de associação que é inventor, ele acha que as invenções dele são sempre melhores que a dos outros. E tem problema... Então, eu respondendo com muita objetividade, eu já ajudei os inventores a melhorarem as invenções, mas eu nunca inventei nada. Continua ajudando, né? Sim. Agora, e tem um certo conflito de interesse, né? Porque patente, se chega uma pessoa simples com uma invenção extraordinária, você, por não ter nenhum envolvimento nisso, só tem como ajudar a pessoa, né? E não, sim, e eu analiso muito friamente se o invento ele tem sentido ou não. Uma das coisas que eu sempre oriento as pessoas, quando cria algum produto, quando inventa alguma coisa, faz uma pesquisa. Hoje em dia, né, nós estamos na era da internet, você entra lá, bate num site de pesquisa e consegue verificar se aquele produto já foi inventado por alguém ou não. Se ele não foi inventado por alguém, aí você começa uma jornada de tentar colocar essa ideia no mercado. É muito legal. Um dos maiores inventores brasileiros, não sei se você vai me confirmar ou não, é o Santos Dumont, né? Sim, é o que todo mundo conhece, né? É. Na verdade, existem vários Santos Dumonts no Brasil, que muita gente não conhece. É mesmo? Esse que é o É detalhe. que ele inventou avião. O Santos Dumont inventou muitas coisas. O relógio de pulso, que ele pegou do Louis Cartier e amarrou no pulso para poder, quando pilotar, olhar no relógio. Ele inventou... Eu tive na casa dele, ele tem uma casa dele, virou um museu em Petrópolis, que chama A Favorita, a Preferida, algum negócio assim. E é um museu onde você, na escada que você entra, você sobe com o pé direito, né? Eu estive lá. Você teve lá também? Inclusive, a escada tem até gasto. Sim. A pessoa tem que subir com o pé direito e terminar com o pé direito, alguma coisa assim. É bem interessante. É coisa dele. E eu não sei se você se recorda, o chuveiro dele, como ele tomava banho, aquilo foi a ideia dele, né? Ele inventou o chuveiro, então? Sim. Não. Pelo menos daquele modelo. Daquele Era modelo. Era um balde furado, Era um né? balde furado que ele... Na época não tinha outra opção, né? Escuta, e outras invenções de brasileiros? Por exemplo, o brasileiro é um bom inventor? Fez coisas importantes? O brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. Eu já participei de mais de 50 exposições de invenções fora do Brasil. Sempre levei muita coisa e sempre trouxe prêmio para os inventores. E na história inventou coisas importantes? Me cita alguns exemplos. Para você ter uma ideia, hoje, na área de tecnologia, né? Todas as grandes empresas da área de tecnologia têm um brasileiro no meio. As mais bilionárias do planeta. Então, no LinkedIn tem, no Facebook tem o Eduardo Saverin, que foi um dos cofundadores do Facebook. Em todas as empresas tem brasileiro. O Walkman parece que foi... O Walkman foi inventado por um amigo do nosso amigo Jô Soares, falecido, que era o Andréas Pavel. O Andréas Pavel, ele inventou um produto que chamava Stereo Belt. Ele queria passear ouvindo música. Ele não ia levar uma caixa acústica, ele criou um jeito e ele patenteou isso antes do Akio Morita na Sony, acho que meses antes. Tanto que ele teve uma ação milionária contra a Sony e ganhou a ação em todas as instâncias. Ou seja, porque o Walkman como é que funciona então? Ele inventou o Walkman. Hoje todo mundo tem um fone de ouvido. Sim. Para tudo. Faz parte da história dele? Pelo que eu soube, porque a patente ela tem um prazo de duração, né?
No mundo inteiro hoje está mais ou menos equacionado em 20 anos uma patente de invenção. E na época, pelo que eu soube, o governo americano deu para ele, a corte americana, deu ganho de causa para ele nos casos passados de todo o faturamento da empresa e os casos futuros de tudo que a empresa teve de inovação em cima do aparelho do Walkman. E dá dinheiro fazer uma invenção dessa? Olha, vou te falar, você consegue ficar muito rico com uma invenção. Eu conheço vários inventores que ganharam dinheiro. Um deles mora aqui em Alphaville, o Adriano Sabino. Ele inventou o espaguete de piscina. Ele ganhou muito dinheiro. É mesmo? Tem vários inventores, tem muita coisa de brasileiro que o brasileiro não sabe quem brasileiro inventou. Entendeu? Eu vi outro dia você falando numa entrevista que aquele filetinho vermelho que abre caixa de bolacha, né? Exatamente. O filetinho vermelho da embalagem da bolacha foi inventado por um brasileiro. Ele já faleceu, um senhor do interior de São Paulo. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Hoje o mundo inteiro tem. No mundo inteiro tem. Você Ele licenciou para as empresas de embalagem e essas empresas de embalagem, consequentemente, vendem para as empresas que fabricam bolacha. Você fala também, por exemplo, um exemplo que eu vi em outra entrevista, acho que foi o Jô Soares que comentou, o Band-Aid. Como é que foi inventado o Band-Aid? Ele disse, você confirmou, que tinha um empacotador de uma loja de laboratório, ele empacotava gás e esparadrapo. Gás e esparadrapo. Por que alguém não junta essas duas coisas? E criou o Band-Aid. Verdade. E dizem que quando ele morreu, era a quinta maior fortuna dos Estados Unidos. Um absurdo. O inventor do Band-Aid. Então, eu sempre falo o seguinte, tudo que nos rodeia foi inventado por alguém. E as pessoas têm que ter noção que uma invenção não é uma coisa totalmente nova. Eu criei um produto que nunca ninguém pensou. Não, ela pode ser um aperfeiçoamento do que já existe. Ela pode ser a junção de duas coisas para fazer uma terceira coisa. Então isso as pessoas têm que estar atentas, porque às vezes, bolou alguma coisa, fez alguma coisa diferente, melhorou aquilo e não deu bola. E aquilo pode dar dinheiro. É verdade que foi um brasileiro que inventou a urna eletrônica? Sim. Por isso que não funciona. Um brasileiro. Na verdade, teria que funcionar. Teria que funcionar. Tem tudo para funcionar. Mas pode ser fraudado, essas coisas assim. Pelo menos dizem, né? O problema é esse, né? Motor flex também. Como? Motor flex. O motor flex, o câmbio automático, foi inventado por um alemão naturalizado brasileiro. Por isso que eu te falo, o brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. Sempre tem a mão do brasileiro numa grande invenção. Teve um que inventou um carro que tinha movido a água. Movido a água. Isso é verdade? Sim, eu conheci 2 inventores. Mas é verdade. Inclusive eu cito no meu livro, que eu vou te dar de presente. Puxa vida, muito obrigado. Tá aqui, ó. Inventei agora como ganhar dinheiro com uma boa ideia. Vou ler, no final do livro tem a muito obrigado. A história desse inventor. Ou seja, a história do carro movido a água é real. Ela é real. Você viu os carros? Eu andei num carro movido a água. É mesmo? Eu andei. Eu parei num posto de gasolina, na esquina do meu escritório, onde tem o Museu das Invenções lá em São Paulo, e falei pro rapaz, tem água? Ele falou, tem. Quer que limpe o vidro? Eu falei, não, põe no tanque. Você fez isso? Eu falei. Ele falou, você tá de brincadeira, vai estragar o carro. Eu falei, não vai. Eu fiz questão de encher de água. Você estava com o inventor? Eu estava do lado, o inventor estava dirigindo. O carro dele era tão forte que subia a parede. O que aconteceu com esse invento? Então, os 2 inventores faleceram. Estranho, né? Um deles muito estranhamente. O outro estava doente. Esse que me levou a passear no carro estava muito doente. E tinha um problema de saúde muito sério. Ninguém mais se interessou? Ou você acha que é uma indústria do petróleo que... Vou guardar teu livro aqui e pego no final. Show. Que impede uma invenção dessa? Existe de prosperar? Existe, né? Muito caso, né? A gente vai no exemplo do carro elétrico, né? O carro elétrico ele foi inventado em 1920, mais ou menos. É verdade. Só agora que ele está se popularizando, né? Mas hoje eu vi uma matéria que saiu do Instagram das filas intermináveis do Tesla para abastecimento. Porque o Tesla não é híbrido, né? Ele é só elétrico. Então, para você andar no carro, você tem que ir. Então, os postos nos Estados Unidos, onde tem muito carro Tesla, acho que é em Los Angeles,
filas intermináveis para abastecer o carro. Então é um problema, Eu né? peguei algumas fotos, por exemplo, tem alguém que inventou uma motocicleta de uma roda só na Alemanha em 1925. Você vê. Eu tenho uma foto para te mostrar. Olha aí, olha aí. Olha que legal. Olha o invento do cara. Evidentemente, isso não deve ter dado certo, muito certo. Não, isso aí é uma... A gente fala que são invenções, é como o cara cria o carro conceito, né? O carro que você nunca vai ver na rua, é isso aí mais ou menos, é uma moto conceito. Que coisa, né? E um carrinho de bebê, alguém que inventou em, se não me engano, não me lembro, acho que 1931, um carrinho de bebê com rádio, antena, caixa de som. Olha só. Para manter o bebê distraído. Olha lá que coisa. O Caramba. bebê ficava surdo, mas ela estava lendo o livro. Ou seja, invenções que hoje parecem ser absurdas, né? Mas é o princípio de tudo. Alguém inventou, alguém comprou. Esse carrinho existiu. Você quer saber um produto, falando de criança, que vendeu milhões nos Estados Unidos e depois sumiu do mercado? Um travesseirinho que reproduzia o que a criança ouve quando está na gestação. O barulho do coração da mãe com aquela mistura de água da placenta fazia um barulho diferenciado, que é o que dava calma para a criança dormir. Ou seja, a então criança você pegava um travesseirinho que tinha um chip dentro dele com esse barulho, você apertava o botão, colocava no travesseiro da criança, e em 3 minutos a criança estava dormindo. Mas eu vi que você trouxe algumas coisas, e tem um aviãozinho. O que é isso aí? Então, o aviãozinho colher foi um dos primeiros produtos que a gente lançou no mercado, há muitos anos atrás. Inclusive, é interessante porque ele faz aquela versão da mãe, né, falando, olha o aviãozinho, para incentivar a criança a comer. Então, em vez de ser uma colher, é um aviãozinho colher. E vendeu muito? Muito. Desovou mais de 16 milhões de sopas na época que uma multinacional colocou no mercado. Colocou isso, compra uma sopa, ganha um aviãozinho. Comprava 2 sopas, ganhava um aviãozinho. Nós vendemos na época 8 milhões de unidades. Meu Deus do céu, sei lá, calcule quanto por unidade, deu um bom dinheiro. Sim, com certeza. Ou seja, se é uma invenção brilhante como essa, não tem erro, né? Não tem, porque às vezes as coisas mais simples são as que mais dão resultado. Me fala mais um evento absurdo de brasileiro, que você lembre assim. De brasileiro? Ou brasileiro ou estrangeiro, não importa. Uma coisa que, tipo esses que nós mostramos aí, que acabou não dando certo, por exemplo, Você tem algum exemplo para falar? Teve um brasileiro, é um fato até meio engraçado. Na época do Collor, né, o Collor tinha aquela bandeira do caçador dos marajás, né? Então ela contra os corruptos. Aí me ligou um inventor um dia e falou assim, mas eu inventei um aparelho para pegar corrupto. Eu falei, pô, deve ser um sistema de grampo, uma coisa. Falei, vem aqui conversar comigo. Tem um bichinho na areia que chama corrupto. É verdade. Ele inventou um aparelho, aí ele tirou da bolsa um aparelhinho desse tamanho. Eu falei, o que é isso? Ele falou, um aparelho para pegar corrupto. Era o bichinho da areia. Era o bichinho da areia. Meu Deus do céu. Um fato engraçado. E inventou aparelhinho. Era sucção, né? Na areia. Isso, por sucção, exatamente. Cara, mas tem muita coisa. Eu sempre falo, né? As invenções, inclusive no Museu das Invenções que eu tenho aqui em São Paulo, na nossa sede, eu tenho uma parte lá dedicada a um japonês que se chama Kenji Kawakami. O que ele faz? Ele inventa coisas engraçadas, mas que resolvem o problema das pessoas. O pente para careca é um deles? Pente para careca. Como é que é o pente para careca? Você não trouxe? É um pente, infelizmente eu não trouxe, é um pente que ele só penteia aqui, do lado. E passa assim? Você faz assim. Tem o óculos de pingar colírio, tem só coisa engraçada. Eu vi um aparelho para tirar cisco de olho. Sim, tem. Você põe um boné, você assopra e ele vai no olho para tirar os ciscos. Coisas bizarras, né, na verdade. Né? Que é mais para demonstrar a criatividade das pessoas até onde vai. Cara, mas aí o nosso primeiro bloco está se encerrando, passa rápido os primeiros 15 minutos, né? E depois você vai me mostrar algumas coisas que ele trouxe aqui. Então acompanhe o segundo bloco, grande Carlos Mazei, presidente da Associação Nacional dos Inventores. Programa sensacional. Até já.
Segundo bloco da ótima entrevista com Carlos Mazei, presidente da Associação Nacional dos Inventores. Por falar nisso, Mazei, alguém tem uma invenção, tem muita gente vendo, eu inventei alguma coisa. Como é que faz para pôr isso em prática? Procura quem? Como é que faz? Como Bom, a primeira coisa que eu falo, como eu já comentei até no primeiro bloco, a pessoa tem que fazer uma pesquisa para saber se aquilo que ela inventou, alguém já pensou naquilo antes. Então hoje... A própria pessoa faz a pesquisa? Ela pode fazer pesquisa. Entra no Google, coloca lá, põe imagens e pensa, eu criei um aviãozinho com uma colher na ponta. Vamos ver se alguém já pensou nisso antes. Se ela encontrar, desiste da ideia. Por quê? Porque já fizeram. Nem aperfeiçoar dá. Aperfeiçoar dá. É isso que eu vou chegar lá. Então, se você criou alguma coisa que você viu, mas você fala, pô, o meu é diferente disso aqui. O meu é melhor. O meu aviãozinho, além de dar comida, ele voa. Ele vira um aviãozinho de brincadeira. Ou seja, você consegue, através da patente, porque tem 3 características de patente. Invenção, quando você bola uma coisa totalmente inédita, você não tem referência nenhuma e você bolou o produto. Modelo de utilidade, que é o aperfeiçoamento do que já existe, que é justamente isso, de você melhorar uma invenção que já tem. E desenho industrial, que é só plástico. Isso pode. Quer dizer, mas você é dono, melhorar uma invenção que já tem. O Walkman, por exemplo. Sim. Tem a pessoa que inventou e os outros que foram. É tudo Walkman, na verdade, é tudo Walkman. Vamos dar um exemplo do telefone celular? Isso, vamos melhor. ver. Melhor. O telefone celular teve várias evoluções. Tá bom. Toda evolução do telefone celular cabe patente. Para você ter uma ideia, hoje num iPhone tem mais de 100 patentes. O iPhone. Então você tem o quê? Tudo que é colocado de inovação dentro do aparelho é objeto de patente. Você pode registrar patente. Um carro, por exemplo, você pega um automóvel. Dependendo do automóvel, tem mais de 200 patentes. Tanto misturado desenho industrial, patente de invenção, modelo de utilidade. Às vezes tem alguma tecnologia. Por exemplo, lançaram um carro agora que anda de lado. Ele anda de lado. É mesmo. Você entrevistou o Pablo Marçal já, não? Não, ainda não. Pablo Marçal, famoso aqui em Alphaville, ele comprou um carro. O carro anda de lado. Para você estacionar ele, você estaciona de lado. Vamos então, cuidar. tudo isso é patente, tudo isso é patenteável, que eu falo. Agora, então, se a pessoa cria, só para complementar, a pessoa cria um produto. Se você criou um produto, você pode patentear e caso queira ajuda nossa na associação, sim, a gente pode ajudar a localizar uma empresa que tem interesse em produzir aquilo em escala. Agora tem que ficar... Ou investidores que tenham interesse em colocar dinheiro. O caso do aviãozinho, por exemplo, genial, né? Sim. A pessoa inventa, mas como é que faz? Vai... Se mostrar para alguém, tem que registrar, o que tem que fazer? Então, primeiro registra. Aí depois bate na porta de uma empresa. Se a empresa quer, apresenta a patente e a pessoa não precisa montar uma fábrica. Esse é o grande lance da invenção. Se você cria alguma coisa, você não precisa montar uma indústria para fabricar o aviãozinho. A gente pegou uma empresa fabricante de produtos de plástico, fez uma parceria com ela, ela entregou o pedido para a multinacional. No final, eu quero que você me dê o seu site para as pessoas, na hora de inventarem alguma coisa, deve ter muita gente inventando. Com certeza. Para te procurar. Me fala sobre essas coisas que você me trouxe bom, aí. Que vamos lá, eu gosto sempre de apresentar o problema e depois a solução. Tá bom. Vamos falar de jogador de futebol. Vamos falar. Você sabe que a bola ela tem um certo peso e principalmente com a velocidade que ela chega na cabeça do atleta, pode ocasionar várias lesões. Tem muito atleta lesionado, várias pessoas que tiveram problemas, que a gente acaba não sabendo, pela bola bater com força na cabeça. O Bellini foi campeão do mundo em 58, 62, se não me engano. Teve esse problema. Teve esse problema. Sim. De tanto cabecear a bola. Então, é igual o boxeador que toma muita pancada, né? Na cabeça. Então a cabeça, você vai fazer o que? É um órgão do corpo que não pode sofrer pancada, né? Então o inventor criou uma touca, olha isso, que protege a cabeça na hora de cabecear a bola. O jogador tem que jogar com isso aí. Isso aqui já foi extremamente testado por jogador. Testado e aprovado. Eles adoraram isso aqui.
É uma touca que Olha, todo e jogador isso pode protege, usar. ou seja, deixa eu ver, é uma borracha. É uma borracha, é uma borracha Parece especial. que gruda, né? A pessoa, é como se fosse uma touca de banho, Isso. meio mais grossinha, não é isso? Exatamente. E Só que ela tem essas lugar para ranhuras orelha, o cara vai especiais, ouvir, lugar para orelha. Tem furinho aqui, dá para ouvir? Isso, para vocês terem uma ideia, isso tira mais de 50% do impacto da bola. Isso está registrado. Não, Mas isso eu tá não vejo registrado. os profissionais usando nada. Nós, então, o inventor registrou patente há pouco tempo disso aqui e a gente está procurando alguma empresa que tenha interesse em adotar. Isso. Inclusive, essa touca, ela está toda branca aqui, mas ela pode vir com o logotipo, com o desenho do próprio time. Tem alguns esportes nos Estados Unidos que eles usam esse tipo de touca. Não é, quer dizer, é outra touca, aquele rugby, aquelas coisas. Sim, é outra no coisa. rugby. O Exatamente. que mais você tem aí? Bom, outro problema. Crianças que se afogam na piscina. Nossa Senhora. Problema de acidente, a gente aqui em Alphaville tem muita piscina, né, nas casas, então todo mundo tem que ficar atento para que a criança não caia na piscina, etc. Eu confesso que eu tenho um amigo que alugou uma casa em Miami, chegou lá, 5 minutos depois, a criança já estava debaixo d'água. Meu Deus. É um descuido, na verdade, que às vezes, né, você não vai querer que o teu filho caia na piscina, mas é um descuido. Então, o que aconteceu? O inventor desenvolveu esse alarme que você coloca na piscina. Isso já tá no mercado? Não. Não. Está prestes a ir para o mercado. Já tem uma empresa que sinalizou interesse em produzir, está em negociações para poder colocar no mercado. Então, isso aqui é um alarme aonde você coloca na piscina normal. Se a criança cair, tiver qualquer coisa estranha, criança ou animal, vai soar um alarme e a pessoa vai perceber, vai E tem correndo até lá na piscina. um peso aqui para ficar lá embaixo. Aí. Isso, por isso fica Quer dizer, embaixo. pra olha poder que invenção maravilhosa, né? Sim. Pra... Isso é um produto que vai fazer muita diferença no mercado. Agora, como toda invenção é uma coisa tão óbvia para fazer, mas teve alguém que pensou em fazer, patentear e vai ganhar muito dinheiro com isso. Com certeza. Né? Com certeza. Porque piscina é que não falta e infelizmente acidente tem muito. É. Esses dias eu atendi um inventor que desenvolveu um negócio que você fala, pô, que coisa simples, mas também vai resolver um problemão. Existem vários caminhões e carros que a pessoa sai do carro, ou sai do caminhão, ou sai do ônibus e esquece de puxar o freio de mão. Eu já fiz isso. Já aconteceu com você? Já. Comigo o cara também. parou na casa da vizinha. Você não está entendendo. Exatamente comigo Se pega aconteceu. alguém, graças a Deus, não pegou ninguém. Então, você sabe comigo o que eu fiz? Eu parei o carro automático, eu esqueci de botar no P, desci, aí eu vi o carro descendo, eu falei, fiquei desesperado, era de madrugada, estava cansado com sono. Fui atrás do carro, eu segurei o carro a 1 milímetro da parede da casa da vizinha. Meu carro ia estourar inteiro, porque a minha garagem era bem íngreme, a ladeira... É um perigo. Isso acontece muito. Então o cara inventou o quê? Um alarme. Quando você abre a porta do carro, soa um alarme para te lembrar que você esqueceu de puxar o freio de mão. Agora, as pessoas inventam isso e às vezes não te procuram, outro inventa antes, ideias. Tudo que é bonito e útil é óbvio, né? Mas maravilhoso. Aí ele vai atrás, você perde tempo, tem que te procurar, né? Tem que procurar. Não, tem que procurar uma ajuda, porque eu sempre falo, a patente, quando você dá a entrada no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o órgão máximo de registro de patente no Brasil, você recebe um protocolo com dia, hora, minuto e segundo. Então, quem chegar na frente leva. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não adianta você chegar Tem uma história curiosa. O inventor do telefone é o Alexander Graham Bell. Graham Bell. Só que quase que 1 minuto antes chegou um tal de Elisha Gray no Instituto de Patentes. Ele chegou, na verdade, 1 minuto depois do Graham Bell para entrar com a mesma patente. Isso. E a patente foi concedida para o Graham Bell justamente porque ele chegou antes no Instituto de Patentes. Isso 1 minuto. Quer dizer, faz tempo, né? Sim. Mas foi em outro país mais sério, Sim. que já tinha esses recursos para você Tinha recorrer. esse recurso para você recorrer. Hoje no Brasil está tudo certinho também. Quem registrar primeiro... Sim, é o mesma dono. coisa. Mesmo você tem um protocolo lá com dia, hora, minuto e segundo. Um fato curioso
Você vê, nesse último século, né, de 100 anos para cá, foram inventadas muitas coisas, muitas patentes registradas. E em 1901, o diretor do Instituto de Patentes foi no Congresso americano falar que naquele país não precisava mais ter patente, proteção patentária, porque tudo já tinha sido inventado. 1901. Olha só, de 1901 até hoje, o que teve de invenção, que teve de inovação no mercado. Um erro de previsão. Total. Ainda bem que os congressistas não ouviram o que ele falou, né? Entre essas invenções, eu queria te mostrar mais uma foto, que é uma máscara para tempestade de neve. Que, obviamente, olha aí. Olha que bem doido, confortável, hein? né? Vou levar a criança a passear na neve, numa tempestade de neve. Que legal. Que legal. Elas ficam com esse bico, parece um tucano, alguma coisa assim, de plástico, que obviamente... Então, você vê, a neve, eu sempre falo, é bonito de ver, mas é ruim de conviver com a neve, né? É verdade. Não, vamos dar um exemplo claro aí na pandemia, gente, o que foi criado de coisas na pandemia. Várias máscaras foram patenteadas na pandemia, você sabia disso? E agora, o que mais você tem para mostrar? O que é isso aqui é o seguinte. Eu achei que você tinha ele trouxe para cá o seu próprio Não. café. Isso aqui é o seguinte. É um pote de café que faz o café. Você faz o café expresso dentro desse produto. O inventor, hoje em dia, a mania que as pessoas têm de tomar café é muito grande, né? Então, às vezes, você está num lugar que não tem uma máquina de café expresso e isso aqui faz o café. Exatamente como o café expresso. Você coloca o café aqui, vira do outro lado, tem uma técnica... Tem uma tomada, alguma coisa? Não é nada, não liga na tomada. Você põe água quente e sai... Põe água quente só. E toma aí mesmo? E você toma, coloca numa xícara se você quiser. Que coisa maravilhosa. Me fala uma das invenções mais espetaculares de todos os tempos. Me fala. Olha, na minha opinião... Eu acho que é o celular. Então, eu acho que é a geolocalização. Sabe por quê? Você hoje vai para qualquer lugar do mundo que você nunca pisou, aluga um carro numa locadora que você ia estar totalmente perdido e o aparelho te leva onde você quiser. Impressionante. Né? Temos o Waze no Brasil. Tem gente que não consegue sair na rua sem ligar esse aparelho, sem ligar esse aplicativo no telefone. É uma ferramenta espetacular. Agora, da inteligência artificial. Tá. Muita coisa com inteligência artificial. O processo de patente é o mesmo? Como é que fica? Porque é muito rápida a evolução. Na verdade é o seguinte, o que é a inteligência artificial? É uma inteligência que é abastecida com informações do mercado. Então, por exemplo, você entra naquele chat GPT, né? Você entra lá, faz uma pergunta, ele faz uma varredura na internet de todas as melhores informações para te dar sobre aquele assunto e te manda de uma forma resumida. Só que existem inteligências hoje que elas estão sendo educadas para poder pensar por você. Isso que é o perigo, esse é o medo que as pessoas têm. Né? Por isso que tem uma polêmica aí no mercado, até onde vai o poder da inteligência artificial para comandar a vida das pessoas. Então a gente não sabe o que vai dar. Inclusive para inventar, né? Sim, até para inventar. De quem é patente, ou seja, o negócio vai complicar. Tem uma polêmica grande no Congresso americano justamente para isso, porque não querem validar patentes criadas pela inteligência artificial. Carlos Mazei, eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Essa entrevista de meia hora devia ter 2 horas e Verdade, meia. Né? Foi muito rápido. Mas eu te convido para voltar aqui com outras invenções raras e bizarras até, né? Com certeza. Aquele boné de tirar cisco de olho. Que é uma... Esse é a próxima eu vou trazer. Isso. E parabéns, primeiro, pelo seu trabalho. Obrigado. Você é uma espécie de anjo protetor das pessoas. Você deve receber de todo tipo de gente lá. Sim. Os mais sofisticados, empresas e até pessoas humildes. O Silvio Santos me chama de mecenas dos inventores. É verdade, é o que protege os inventores. Sim. Você no início esclareceu que não inventa nada justamente para ninguém te culpar que você pegou essa ou aquela ideia, essas coisas todas, né? Sim. E é um trabalho assim lindo de se fazer, parabéns. Você também é empresário, né? Você teve restaurante, Sim. O Café de la Musique é teu, né? Eu já fui dono do Café de la Musique e de outros restaurantes. Eu montei agora uma operação bem bacana aqui em Alphaville, chama Expo Alphaville. É um mini centro de convenções
para palestras, festas, enfim, é um prédio de 2.000 metros quadrados, aqui perto do Centro de Apoio 2, que é muito bacana, muito legal, que é onde eu também estou fazendo imersões de apresentação de projeto, de inventores, palestras. Então, eu estou montando um clube de networking bem bacana, que muita gente vai conhecer aqui de Alphaville, da região, Tamboré, Aldeia da Serra, prepare-se que tem Sim, tem coisa bacana, o Expo Alphaville. Então, o site, o telefone, onde as pessoas devem te procurar. Quem criar alguma coisa, quem inventar um produto, ou até precisar registrar uma marca, que a gente trabalha com isso também, pode entrar www.inventores.com.br ou então entrar no nosso Instagram, que é o ANI Inventores, ANI Inventores. Está embaixo para vocês. Mazei, muito obrigado. Décio. Obrigado mesmo. Parabéns pelo programa e tamo junto aí. Um dos mais interessantes programas dessa série que nós estamos fazendo. E obrigado pela presença e vamos fazer outra, hein? Com certeza. Tem muito mais invenção interessante para a gente ver. Estou com você aqui. Esse foi o grande Carlos Mazei, que é o presidente da Associação Nacional dos Inventores, que deu um show, um verdadeiro show de entrevista aqui no nosso programa Propaganda e Negócios. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.